Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira insana, para dizer o mínimo, 25 de fevereiro, agora na Espanha, 9 horas e 32 minutos, no Brasil, 5 e 32 da manhã. Gente, por mais bizarro que possa parecer essa movimentação da BTC, aqui no Renko, com um box de US$ 2.000, absolutamente nada mudou. Se a gente pular pro gráfico de 6 horas, ancorado na banda de VWAP mensal, eu sei que o pessoal do KKK e do hahaha vai dar risada, mas a gente vai voltar como num efeito elástico para US$ 98.000, que é exatamente onde está o patamar da VWAP mensal. Eu não sei porquê, eu tô sentindo uma calma inexplicável nessa mega carnificina, quase um alívio mesmo. É difícil explicar, mas eu acho que a gente precisava desse expurgo para expulsar os vigaristas e especuladores de meme coins. Olha para onde foi a Solana. É bizarro o que eu vou falar, mas o mercado estava precisando exatamente disso. Não há nenhuma explicação para essa queda. Nenhuma. Basicamente as pessoas perderam a fé. Só que a fé vai voltar na mesma velocidade com que o índice do medo da ganância caiu de 60 para 29. A gente está a 4 pontos do medo extremo. Nós estamos a 4 pontos do medo extremo. E as pessoas se esquecem que há 2 semanas e meia atrás, 3 semanas, a gente estava indo para a ganância extrema. O que eu quero dizer com isso? Comprem o medo ou o medo extremo e vendam a ganância ou a ganância extrema. Não há nenhuma razão para essa queda. Basicamente, as pessoas perderam a fé. É puro, é simples e objetivo. Quando se perde a esperança, não há mais chão. As pessoas não estão mais vendo sentido ou valor em boa parte das altcoins. Só que a gente está em vias de presenciar uma das maiores transferências de riqueza desse século. O mundo TradeFi está prestes a precificar toda essa força computacional descentralizada de uma maneira completamente bizarra e nunca antes vista em termos de transferência de riqueza. Por isso que eu estou sentindo um alívio completamente inexplicável nessa carnificina. Basicamente, o mundo cripto precisava desse expurgo para se livrar desses especuladores de meme coins, gente que basicamente não entregava e não entrega valor ao mundo cripto. A verdadeira grandeza da tecnologia blockchain e da descentralização é justamente o tráfego de dados e riqueza e um processamento de dados que, exatamente como eu falei ontem, com a constante de Moore, uma capacidade de processamento de dados que agora vai escalar de forma horizontal, não só de forma vertical, como eu expliquei ontem, na expansão da força computacional centralizada. Agora o mundo está prestes a presenciar uma mega expansão de forças computacionais descentralizadas. Então não se enganem, a gente continua dando vigência a uma mega acumulação. O padrão mastro-bandeira ainda não ficou descaracterizado. Se a gente olhar no gráfico diário, eu sei que a BTC está estressando um patamar abaixo de 90 mil, como ela fez em 13 de janeiro, ela bateu 89.256, agora a gente chegou a fazer a mínima em 88.200, mas rapidamente a BTC vai voltar para o patamar da VWAP mensal num efeito elástico, que está lá em US$ 98.000. Do mesmo jeito que o índice do medo e da ganância desabou de 60 e poucos pontos para 29, a gente está a 4 pontos do medo extremo. Isso aqui vai voltar como com uma velocidade elástica para cima de 50. Vocês vão lembrar desse vídeo. Na seara fática, Bitcoin cai abaixo de 90 mil, aqui já está desatualizado, US$ 91.000. Bitfinex diz que a BTC está num momento crítico, mas é um período de contração que vai acabar sucedendo um grande período de expansão. Michael Saylor da Strategy, que era MicroStrategy, eles mudaram o nome, teve uma reunião com a força-tarefa da SEC e reportou que os Estados Unidos da América estão
em vias de ofertar ao mercado norte-americano um sistema regulatório que vai possibilitar emissão rápida, barata de tokens digitais, tokenizando a maior economia e jurisdição do planeta. Os custos para se lançar um ativo digital hoje varia entre 10 milhões e 100 milhões de dólares. Isso vai cair dramaticamente para algo entre 10 mil e 100 mil dólares. O Michael Saylor disse que a SEC vai cortar os custos, simplificar as regras e abrir o mercado de capital para americanos e para milhões de empresas. Cerca de 4 mil empresas somente nos Estados Unidos possuem acesso aos mercados de captação pública de recursos. Segundo o Michael Saylor, basicamente de 4 mil empresas que têm acesso aos mercados de capital aberto nos Estados Unidos, isso vai ser catapultado para 40 milhões de empresas. Desde lojas de pequeno porte até microempregadores, artistas, celebridades, todos a partir de agora poderão levantar capital diretamente por meio de ativos digitais tokenizados. Essa é a promessa da SEC para até julho desse ano. É o que eu estou falando, enquanto os minerais e subprotozoários estão desembarcando e vendendo o medo extremo, basicamente a gente está em vias de presenciar o maior arcabouço regulatório de tokenização da maior economia do mundo em muito pouco tempo. E o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, ele reportou que as meme coins estão funcionando como uma espécie de canário na mina de carvão, né? Para quem não sabe, os mineiros de carvão mineral no século retrasado, né? Nos anos 1800, eles basicamente usavam uma gaiola com um canarinho dentro da mina de carvão para poder verificar o nível de oxigenação dentro das minas de carvão. E segundo o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, as meme coins estão fazendo esse papel de canário de uma mina de carvão, prenunciando uma tendência muito mais ampla da tokenização da economia e da cultura norte-americanas. Segundo ele, vem uma ampla tokenização jamais vista por aí. A regulamentação está no forno e é preciso sim que as pessoas se posicionem nas melhores altcoins. É o que eu tô falando. Na seara geopolítica e finanças internacionais, essa onda de demissões em agências reguladoras dos Estados Unidos é só o prenúncio de uma nova mega rodada de demissões a ser ultimada pelo governo norte-americano. Segundo essa reportagem da Reuters, o escritório de gestão de pessoal está se movendo rapidamente para demitir mais uma leva de dezenas de milhares de funcionários públicos federais norte-americanos. A Agência de Recursos Humanos Federal do governo dos Estados Unidos está correndo para fechar e reduzir dramaticamente departamentos inteiros. Segundo fontes familiarizadas com as ações, isso servirá de modelo para mais uma mega rodada de demissões. O escritório de gestão de pessoal que está supervisionando está eliminando equipes inteiras sem aviso prévio. Gente, o que vem por aí em termos de cortes federais na administração federal norte-americana é o que eu estou falando. Os gastos federais, não só em corte de pessoal, mas o Elon Musk falou que até o final desse ano ele vai cortar os gastos públicos federais americanos em 1 bilhão por dia, com B de Barcelona. Só que até 2026 o Elon Musk quer cortar 4 bi por dia, com B de Barcelona. Ou seja, o Fed vai ter que entrar imprimindo dinheiro porque a participação do setor público no PIB norte-americano foi subestimada por alguns analistas. Esses cortes nesse patamar vai levar a economia norte-americana não para uma recessão, mas para uma depressão. Se não vier o mega quantitative easing, basicamente a economia norte-americana estaria mergulhada numa mega depressão. Por isso que eu falo com os senhores, a principal força motora de expansão do market cap do Bitcoin e do mundo cripto é o M2, é o Money Measure. Se efetivamente não houver uma mega rodada de impressão de dinheiro,
os Estados Unidos estariam se encaminhando para uma mega depressão econômica. Por isso que eu falo, não ousem estar desembarcados. Eu sei que essa agulhada assusta muita gente está desesperada com a BTC a 89.806, mas eu volto a insistir, isso é um movimento de expurgo especulativo para expulsar verdadeiramente quem tem que ser expulso do mercado. É assim que os grandes players trabalham. E os Estados Unidos se recusaram a culpar a Rússia pela guerra na Ucrânia, numa ruptura extraordinária em relação aos seus aliados europeus. Estados Unidos e Rússia agora concordaram pela primeira vez numa votação junto ao Conselho de Segurança da ONU. Enfim, gente, o G7 luta com uma declaração enquanto os Estados Unidos se opõem à condenação de Moscou. E enquanto Estados Unidos e Rússia voltam a se aproximar diplomaticamente, União Europeia e Reino Unido iniciaram negociações oficiais sobre o financiamento de uma defesa ocidental da Europa em meio ao medo do abandono dos Estados Unidos em relação à Europa Ocidental. O reatamento dessa diplomacia de Moscou com Washington deu uma nova urgência para a criação de forças militares da Europa Ocidental numa grande força conjunta. Isso vai quebrar a União Europeia. Esses gastos estão sendo estimados para se criar uma força de defesa da Europa Ocidental que faça frente à tecnologia russa, à tecnologia americana, que agora os americanos estão ameaçando a própria Europa. A Dinamarca está reportando que essa ameaça do Trump em relação à Groenlândia não é bravata. Isso estaria em torno de 3 trilhões de dólares. Gente, isso vai quebrar a Europa. Isso vai impor mais uma mega rodada de impressão de riqueza. Por isso que eu volto a insistir com os senhoritos, principalmente com os desembarcados. Esse movimento de liquidação, basicamente mais de 1,5 bilhão em liquidações no sentido long foram ultimadas nas últimas horas. Esse movimento é um movimento de expurgo. Na verdade, o mundo cripto estava precisando disso para expulsar esse monte de especulador, de negociador de meme coin. Solana, a esse preço, 138 dólares, é um claro movimento de expurgo, mas a base da acumulação, da congestão não se alterou. Basicamente, nós vamos retornar para o patamar da VWAP mensal como no efeito elástico. Isso vai pegar muita gente de surpresa, muitas altcoins vão explodir. Vocês vejam que em condições normais de temperatura e pressão, a dominância tá subindo só 0,22. Em condições normais de temperatura e pressão, facilmente a dominância estaria explodindo 2 ou 3%. Estaria buscando aquele cume lá, vamos botar... Antes de olhar a dominância, vejam o market cap das altcoins. A gente nem fez um fundo duplo com a mega agulhada de 3 de fevereiro, onde a gente fez a mínima em 1 trilhão. Agora a gente está em 1,09 tri. Para vocês verem como tem minerais desesperados à toa. Basicamente a gente segue dando vigência a uma simples onda corretiva. Agora vejam a dominância. Em condições normais de temperatura e pressão, a dominância teria que estar avançando para cima de 64%. E não é isso que está acontecendo, ela está subindo mais 0,22. É por isso que eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Nesse retorno espasmódico da BTC para 98 mil dólares, muitas altcoins vão explodir. Muitas altcoins vão duplicar ou triplicar de valor. Vocês precisam estar atentos ao que está acontecendo. Tem gente achando, Renato, a Atom derreteu, a TRX derreteu. Se a gente olhar a TRX, eu estou olhando aqui aleatoriamente, os fundos estão ascendentes. Se a gente olhar a BNB, os fundos estão ascendentes. Se a gente olhar a AVAX, basicamente, a gente segue desenhando macroacumulações. De uma maneira geral, os fundos seguem ascendentes. O que as pessoas não estão enxergando é que boa parte das altcoins também estão desenhando macroacumulações que vão redundar em pumps espasmódicos. As pessoas estão olhando para a fotografia e não para o filme inteiro. Não tem como negar
que esse padrão mastro-bandeira se mantém plenamente vigente para a BTC. Isso aqui vai desenhar uma fuga ascendente que vai levar a BTC para algo entre 130 e 150 mil dólares. Gente, vender no medo extremo, vender a 29 pontos, a 4 pontos do medo, obviamente não é um bom negócio. Por isso que eu estou olhando essa carnificina toda de hoje e eu estou sentindo um alívio inexplicável, uma calma quase que de um nirvana, porque o mercado estava precisando de um expurgo desse. Basicamente, a gente está se livrando dos turistas, dos vigaristas, dos caçadores de meme coins. É uma limpeza. Vocês têm que olhar para essa mega agulhada como uma limpeza. Qual é a razão para a queda, Renato? Não há razão para a queda. A verdade é que não há nenhuma razão para essa queda. É basicamente um expurgo. O mercado está se livrando desses turistas, desses vigaristas. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Solana, Polkadot, Kusama, Avax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.